apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, meu amigo. Começando o programa Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, amigo, que se liga sempre com a gente, também através das redes sociais, no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores, no www.tvgrandeabc.com. Em parceria sempre com o jornal ABC Repórter, a voz da informação no ABC, também na sua página no Facebook e no jornal abcreporter.com.br. Nesta quarta-feira, 27 de março de 2019, já temos 2 semifinalistas do Campeonato Paulista. Ontem, a equipe do Palmeiras passou pelo Novo Horizontino, aliás, um passeio no Pacaembu, 5-0 para a equipe do Verdão. Já o Santos foi até a cidade de Campinas e ficou no empate 0-0 com o Red Bull. Como havia vencido o primeiro confronto por 2-0, o Santos está na próxima fase da competição. Hoje mais 2 partidas e aí se fecham as quartas de final. Tem em Itu, Ituano e São Paulo, lembrando que o São Paulo venceu o primeiro compromisso pelo placar de 2-1, e na Arena Itaquera tem Corinthians e Ferroviária a partir das 9 horas da noite. No primeiro confronto, a equipe do Corinthians empatou em 1-1, perdia até os 43 do segundo tempo e o Gustavo marcou o gol da equipe do Corinthians. Hoje, um empate em qualquer resultado, 0-0, 1-1, 2-2, vamos para a cobrança de penais em Itaquera. E eu abro esse programa fazendo uma dedicação toda especial ao companheiro Rafael Renzel, que acabou falecendo ontem, uma pessoa que eu conheci ainda antes do acidente, que envolveu todo aquele elenco da Chapecoense, que acabou vitimizando não só jogadores, mas também amigos, companheiros, jornalistas. Depois do acidente, tive alguns contatos, acho que 3 contatos com ele, e recentemente até estive com ele em um evento e a gente lamenta demais aí a fatalidade, né? Muito novo, 45 anos, vítima de um infarto fulminante, ele que estava jogando futebol. E aí, lógico que a gente lamenta, mas fica também a reflexão para você, amigo, quando a gente conversa com tantas pessoas, principalmente do esporte amador, da necessidade de sempre estar fazendo seus exames para saber o limite do seu corpo. Hoje estamos recebendo aqui um profissional de educação física, um ex-atleta de futebol, que vai falar também de todo o seu conhecimento na área técnica, mas é importante também a opinião para poder dizer a vocês que você que gosta de um futebolzinho no final de semana, você que joga em um time amador, joga num time de várzea, é muito legal praticar esporte. A gente fala quase que diariamente aqui da necessidade da prática esportiva, não só no alto rendimento, mas também essa prática esportiva como lazer, como saúde, mas tem que vir acompanhado de todos os exames regulares para saber o seu limite. Às vezes a gente não tem esse conhecimento e exagera um pouquinho e infelizmente está sujeito aí a esse problema. Eric, professor, grande goleiro, olha, vou falar uma coisa para vocês, goleiro dos bons, tinha aposentado a luva, está voltando em grande estilo agora também para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol Society, aí vem brasileiro e aí vem uma série de coisas, porque está numa equipe muito forte, a equipe do Magnus de Sorocaba, mas também aqui na cidade de São Caetano do Sul, empresta o seu conhecimento, o seu talento ao Colégio Sagrada Família e ao projeto de esporte Falcão 12 que temos aqui em São Caetano do Sul com crianças da nossa região. Eric, obrigado pela presença aqui no programa Hora do Esporte, para a gente bater um papo sobre esporte, sobre tudo aquilo que você vem fazendo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Boa tarde aos amigos, né? Vamos bater um papo legal aí, importante isso aí que você falou, né? Os nossos atletas de final de semana, né?
as nossas crianças. Uma pessoa que não faz nada a semana inteira e fala, vou bater uma bola à noite. Lógico que é uma fatalidade, mas acho que é até importante você, como um profissional de educação física, orientar isso às pessoas, né? O esporte é muito importante, mas ele tem que vir acompanhado de um controle dos limites, né? Exato, né? Principalmente nessa loucura do dia a dia, né? Então a gente tem as pessoas que trabalham, né, o tempo inteiro é uma correria, né? Hoje em dia está essa correria, necessidade de trabalhar, e as pessoas tiram algumas horas para lazer, né, atividade física, achando que tá bem, né, não preciso recorrer a médicos, a exames, e na verdade não é isso, né? Nosso corpo tem limites, é preciso saber esse limite, né? Então é o que você falou, uma fatalidade, claro, mas a gente precisa estar atento a isso, porque é uma coisa muito importante, né, e que requer todo cuidado e todo carinho, porque se trata da nossa máquina, né? A gente precisa, é como se fosse o carro, né? A gente precisa fazer a manutenção. Você tem a coisa da cabeça também, né? Hoje em dia as pessoas andam muito estressadas e eu acho que isso também passa, né, para as pessoas. Influencia muito, né? Até as nossas crianças, né? No nosso CT Falcão, a gente tem o costume de, mesmo não sendo obrigatório, de estar pedindo um atestado médico, e aí a gente vê que às vezes vai se passando o tempo, não se aparece, e aí a gente faz a cobrança disso aí. Mas é o que você citou, né? Hoje nós estamos vivendo aí esse estresse, essa correria, né? Essa necessidade de trabalhar, de se conquistar as coisas, né? E também, ao mesmo tempo, queremos hora de lazer, queremos horas prazerosas com os amigos, mas a gente esquece de que nós precisamos nos cuidar e precisamos estar atento a qualquer detalhe, né? E aquilo que a gente consegue detectar antes, né, fica mais fácil no futuro para a gente poder estar cuidando, estar precavendo e estar fazendo a coisa correta. Antes de eu entrar com você no tema sobre o projeto, o Falcão 12, também o trabalho na Sagrada Família, eu queria aproveitar o seu conhecimento. Viu o Palmeiras ontem, 5-0, impõe respeito, né? Uma equipe do Novo Horizontino, enfim, não é tão forte. Ontem eu fiz esse jogo e uma coisa que eu comentei ao longo da transmissão foi o seguinte: o Novo Horizontino teve oportunidade de dificultar para o Palmeiras, se fizesse os 2-0 quando perdeu a penalidade. Contra os grandes, independente da estrutura que o Palmeiras tem hoje, mas contra os grandes, você tem que, se tiver uma oportunidade, você tem que matar, não dá para você errar, né? É quase que impiedoso, né, o que acontece depois, né? Nós tivemos sábado o jogo lá em Novo Horizonte, né? Você citou bem, o Novo Horizontino teve a oportunidade de fazer 2-0, né? E eu já tive, ao longo da minha carreira, jogando em equipe pequena, né? E também em equipe grande. E é curioso isso, né? Porque se você tem a oportunidade, né? Se você tem a chance de dificultar e de matar, e o Palmeiras entrou sonolento no sábado, né? Entrou, estamos aqui, vamos, né? Vamos ganhar a qualquer hora, tal, vamos devagar. E o Novo Horizontino fazendo o jogo da vida. Fazendo o jogo da vida, né? E não aproveitou as oportunidades. Então a gente costuma às vezes a falar, né? Até é curioso isso, a gente fala, olha, jogou como nunca e perdeu como sempre, né? E ontem o Palmeiras entrou, né, fez valer o seu mando, a pressão da torcida, entendeu que precisava se impor, né? E em 9 minutos acabou com o jogo, em 2 lances de bola parada. Eu acho que às vezes as equipes pequenas, o futebol está muito nivelado, mas eu acho que às vezes as equipes consideradas pequenas, elas chegam numa determinada fase com a missão cumprida. Eu já cumpri a minha missão, né? E aí a ambição ela fica em segundo plano. Então acho que falta realmente isso, coisas que a gente via numa geração passada, né? Não vou dizer uma falta de respeito, mas aquela coisa de ser um pouco mais ousado também, né? Às vezes é muita coisa, é contra um grande. Sim, porque está muito nivelado, né? A gente vê os jogos hoje, a gente estava comentando aqui fora do ar, você vê, é difícil uma disparidade muito grande de uma equipe para outra, né? Tanto é que o Red Bull foi a melhor equipe do campeonato até então, né? Então eu acho que às vezes falta esse algo mais, essa ambição, que é a diferença entre estar em um nível, né, alto, né, um nível de equipe grande, e continuar numa equipe menor. Hoje você acha que a gente pode ter alguma surpresa? São Paulo, Ituano, Corinthians ou Ferroviária?
A gente costuma falar que o jacaré dificilmente pega o Tarzan, né? Mas às vezes ele dá umas mordidas, né? Então acho assim, se as equipes entrarem, né, focadas, as equipes grandes no caso, né? Eu acho que a maior dificuldade é da equipe do São Paulo, que vai jogar fora de casa, né? Então, é isso. O ano que ganhou de 5, então, ele vai jogar fora de casa. Lá em Itu. Então, se entrar com a missão cumprida do que fez aqui, pode ser surpreendida, porque aí entra naquele tudo ou nada, né? O Ituano não tem mais nada a perder, né? Vamos para cima, né? Vamos ver o que dá. E o Corinthians, né, em contrapartida, eu acredito que não tenha tantas dificuldades, né? E vai passar para a próxima fase. Ô Eric, até para pegar o seu gancho como ex-atleta, né, como uma pessoa que vive o futebol e viveu intensamente, essa situação do São Paulo é complicada, né? Como que é para um jogador você ouvir de um técnico que ele não é técnico, enfim, fica uma coisa complicada na cabeça. O seu contrato tem X anos e aí você fala, poxa, eu não vou ouvir esse cara porque esse cara está falando uma grande bobagem e ele não é o meu treinador é o outro. Acho que isso também influencia nesse fator, principalmente da queda do nível do futebol que o São Paulo tem apresentado? Eu acho que sim, né? A partir do momento que a figura da pessoa está lá, né, exercendo uma função, ele tem que assumir a responsabilidade daquilo que ele está exercendo, independente se ele é interino, se ele não é ou não. Eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade. No caso é o Mancini que está lá, né, fazendo essa figura até que o Cuca... Que não é um treinador ruim, né? Não, o Mancini é um assim, campeão da Copa do Brasil. Né, da forma que apresentaram ele que é complicado. Sim, eu acho assim, o São Paulo, eu tive lá dentro do São Paulo, né, 3 anos agora jogando futsal, e eu meio que vivi essa parte política lá, né? Ele vive um momento, na minha opinião, né, em que ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Ninguém quer falar assim, opa, pera um pouquinho, gente, vamos parar um pouco aqui, e vai ser assim, 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 assado, e quem quiser quer, quem não quiser, né, é assim que acontece. Então parece que tá... Ninguém para fazer isso, na verdade. Então assim, parece que as coisas não tem comando, né? Parece que o goleiro lá, o menino, sai da reunião, né, de uma maneira, né, complicada, jogadores considerados medalhões para vir resolver a situação, insatisfeitos e saindo. Então assim, parece que está tumultuado. E quando está tumultuado, vem a insegurança, vem a desconfiança, né? Vem a insatisfação. Poxa, eu estou aqui fazendo, o outro não está fazendo, ele está jogando, ele não está. Tudo isso, você sabe, né? Grupo, isso aí conspira, né, para que as coisas não andem certo, né? Então aquela bola que bate na trave e sai, não, ela bate na trave e entra. Então os treinamentos, né, as pessoas não trabalham com afinco, com vontade, já vai insatisfeito para o trabalho. Então é uma situação em que eu acho que precisa se colocar ordem na casa, né? Precisa ter pessoas, como você falou, que assumam as responsabilidades, coloquem os pingos nos is, para que possa uma grande equipe, né, que vem há tempos, era referência no futebol brasileiro, né, possa voltar ao cenário aí e ser o São Paulo Futebol Clube, que é o que a gente espera, né, de uma equipe grande. O problema é que você falou de bater na trave, né? A bola não está nem batendo na trave, está indo para fora direto. Então você imagina como é que estão as coisas lá, né? Eric, mas no Falcão 12 eu sei que a bola lá não bate na trave, a bola entra, isso quando o goleiro não defende, né? Até porque a sua escola de goleiros também, que é um trabalho muito bacana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. A nossa ideia do CT Falcão 12, né, no Sagrada Família, ela é uma ideia de desenvolvimento. Eu sempre deixo isso bem claro para os pais, para os amigos que vão buscar esse recurso. O que é o desenvolvimento, né? A gente pensa muito, não na parte tão competitiva, né? Eu costumo a frisar isso muito bem, né? Porque eu acho hoje, na minha opinião, nossos garotos estão competindo muito e aprendendo pouco. Essa é a minha ideia, né? Então, para você ter uma ideia, um gancho, ontem a gente estava fazendo um trabalho de coordenação, né? Polichinelo, polissapato, o pessoal mais velho de casa vai lembrar disso aí, né? E tal. E nossos garotos têm dificuldade em executar motora. Então eu acho assim, nós tentamos resgatar esse trabalho para que ele tenha, né, as garrafinhas vazias, para ele poder
futuramente está buscando o sonho dele, que é ser um atleta de futebol. Então, para mim, hoje, é lógico que a parte competitiva ela é importante no lado psicológico, no lado de querer, no lado, né, isso aí também tem que ser linkado, né? Mas eu sempre friso, eu quero que nossos garotos, ele tenham a possibilidade de realizar o sonho deles, aqueles, né, Luciano, que a gente conversa muito, né, de 1 milhão, né, sai 3, 4, é muito difícil, você que vive futebol, você sabe, é muito complicado, né, que ele tenha a oportunidade de chegar lá com seus 13, com seus 15 anos, de ter uma chance numa peneira, num trabalho mais apurado, né? Porque é muito difícil, a gente sabe, né? Eu vivi isso daí, eu sei que é muito difícil. Então, essa é a nossa ideia. Ajustar a parte de coordenação motora, ajustar a parte disciplinar. Acho que hoje nós temos muitos garotos que jogam futebol, nós temos poucos garotos que estão se tornando atletas de futebol. Eu falo que hoje você precisa muito mais de atleta do que jogador. Aquela coisa do boleiro não cabe mais. Não tem mais, não cabe mais. Atletas de futebol, então a gente tenta pegar muito nessa parte disciplinar, além de se fazer um bem social, porque é uma geração que vem, né, com esse lado aí de disciplina um pouco conturbado, então a gente também trabalha isso, né, porque a gente sabe, às vezes, né, a gente vive o futebol, poxa, a gente vai na várzea hoje aqui em São Caetano, você vê jogadores que você fala, meu Deus do céu, como é que esse jogador não virou profissional? É a grande pergunta. Você vai lá atrás, né, a indisciplina, a falta de interesse, né? E a falta de oportunidade. A falta de oportunidade também. E aí você vê jogadores que tecnicamente não são tão apurados, mas aquele jogador, quando chegou a um certo nível, ele foi atleta, né? A gente costuma falar, né, que planta bananeira, o jogador ia plantar a bananeira, né? É o modo de dizer. Então ele foi seguindo o caminho dele, as oportunidades foram se abrindo, porque hoje, no contexto, os clubes querem eles querem atletas profissionais, né, regrados, responsáveis, né? Então essas coisas aí que a gente tende a bater. E também o lado técnico. Eu acho hoje o futebol moderno, né, ele precisa muito de jogadores universal. O que é universal? Que faça tudo. Que chute com a direita, com a esquerda, que tenha bom passe, que tenha domínio, né? Talvez o drible hoje não seja tão fundamental, mas a parte de percepção, a parte de movimentação e a parte de colocação em campo está sendo muito apurada. Disciplina tática é muito importante. Disciplina tática, entender o que o treinador está fazendo. Deixa eu só fazer um intervalo rápido, eu volto contigo, vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Eric lá no Sagrada Família, no CT Falcão 12. É rapidinho e eu já volto. A Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa A Hora do Esporte, muito obrigado a você que está conectado aqui com a gente, o Itamar Rosa, o Flavinho também, o Flávio Aniceto, a Cristiane Finelli, a mamãe do ano, está aqui acompanhando, mandando um abraço também para o Eric, enfim, está todo mundo aqui, a Soraya participando aqui com a gente, o Marcos Vinícius, grande Marcão, está se recuperando aí, o Renato Galego também, mandando um abraço para o Eric, muito obrigado pelo seu carinho, pessoal participando aqui com a gente, também assistindo através do canal 3 da NET em São Caetano do Sul. Eric, a gente estava falando sobre, né, essa coisa do posicionamento, da disciplina tática, e é importante, né, que tenha essas escolas que pensem, lógico, a competitividade é importante também, mas se não tiver ninguém olhando para esse fundamento, a gente vai ter cada vez mais esse futebol
que a gente tem visto hoje, que a gente viu ontem sofrível da seleção brasileira, comentei no início do programa, o Brasil ganhou ontem da República Tcheca, tal, mas só quem assistiu o jogo sabe como foi difícil, né? Porque jogando contra uma equipe teoricamente fraca, se a gente for prospectar principalmente nas grandes competições, e a dificuldade que o Brasil teve. Falta recurso, falta qualidade, falta disciplina tática, e às vezes aquela preocupação, não, porque o menino precisa driblar, porque é importante sim, mas só isso não ganha mais futebol, né? Isso vem sido provado, né? A gente vem acompanhando Copas do Mundo, vem acompanhando, né, Libertadores, Champions League, campeonatos. O drible, ele faz parte do contexto. Quando a gente fala das últimas campeãs do mundo, né, Espanha, Alemanha e França, são 3 equipes que não tinha nenhum talento individual Sim. que destoasse, que não fosse o principal, seria o esquema tático, né? O esquema tático, hoje ele é primordial para que o lado individual do atleta sobressaia nos momentos necessários e decisivos. Então eu costumo sempre dizer, né, antigamente se dava a bola, né, e as coisas aconteciam de maneira que se decidia, né, tínhamos jogadores sensacionais, tudo, mas a gente hoje vê, eu acho que o drible, né, ele é muito importante, desde que seja no momento certo, no lugar certo, né, e os jogadores estejam preparados para isso. Né? Então a gente estava conversando a respeito de posicionamento, né? Lado certo de se receber a bola, né? E não simplesmente se jogar e deixar com que se resolva, que é o que acontece muito com o Neymar. Né? Não sei se você concorda comigo, muitas vezes o Neymar acaba forçando as jogadas porque precisa ter o drible, precisa ter o recurso. Pela falta, né, do senso de coletivo. De coletivo. Né? Então eu acho isso. Então a ideia é essa. Acho que nós temos muita matéria-prima, nós temos garotos excepcionais, né? Nós temos muita qualidade, mas eu acho que nós precisamos ter um pouquinho de melhorar a nossa instrução para que esses garotos possam achar o seu lado certo no campo, o seu momento, né? Então tem um garoto, por exemplo, que dribla. Nossa, esse garoto dribla. Então você fica insistindo na cabeça desse garoto que ele dribla. E ele acaba perdendo aquele senso coletivo e propriamente de se preocupar com outros fundamentos. É um esporte coletivo, né? As com pessoas outros não podem fundamentos, esquecer disso. Né? E aí ele vai subindo, ele vai crescendo na categoria e chega uma hora em que aquele drible dele equipara força, raciocínio, né? E ele já não tem mais essa facilidade para driblar. E é o que acontece, a gente vê hoje, né, sub-20, sub-17, apesar que a necessidade dos clubes de vender jogador, de sanar as dívidas está tão grande, mas você vê que poucos conseguem ascensão ao profissional, salvo aqueles que o clube está com dificuldade, né, tal, não sei o que, consegue. Por quê? Porque ele acaba ficando, né? Porque faltou alguma coisa na categoria de base para ele. Faltou recurso. Deixa eu falar sobre 2 temas. Hoje você também presta todo o seu conhecimento numa escola que faz o trabalho fundamentado para goleiros. Queria que você comentasse sobre isso, sobre essa atividade que você tem aqui em São Caetano do Sul. Nós temos as sextas-feiras, né, no Sagrada Família e também no São Caetano Esporte Clube, né, que fica ali no bairro Fundação. Um trabalho... Aliás, o clube foi muito castigado por conta das chuvas, mas enfim, está se reerguendo, assim como toda a cidade, graças a Deus. Graças a Deus, né, o pessoal tá superando isso daí. E a gente faz um trabalho, né, voltado para os goleiros. Né? Então a gente hoje, no modo de ver, né, eu como goleiro, e tem o Vitor também, que também foi goleiro e hoje é o preparador de goleiros do Sub-17 do Audax, né? Então a gente faz um trabalho específico para crianças de 4, né? Desculpa, falei crianças não, mas até o pessoal adulto, o pessoal que joga extraoficial, que quer experimentar, a gente também faz esse trabalho com eles, visando também esse lado de orientação, né? Parte de coordenação, parte específica, né? A gente costuma até falar, existem trabalhos e são filosofias de se chutar a bola para o goleiro, mas poucos, né, que viveram a profissão têm a capacidade e as condições de orientar.
Então, os goleiros hoje... Precisa ter um algo a mais, né? É uma especificação, eu falo, porque, por exemplo, o jornalista ele se forma jornalista, ele pode falar sobre esporte, ele pode falar sobre política, ele pode falar sobre qualquer ramo de atividade. Só que para ele ser bem sucedido, ele precisa se especializar em algo, então ele precisa ler mais, ele precisa estar junto, ele precisa assistir, ele precisa se inteirar. E eu acho que o professor de educação física, por si só, ele está apto a dar qualquer aula. Sim. Mas, principalmente quando você fala assim, aulas específicas sobre uma modalidade ou uma posição, no caso do goleiro, você precisa ter vivido, assim, faz diferença, né? Você ter, lógico, é importante também ter a base da educação física para saber os limites do corpo, o que você pode exigir, sim, mas o fato de ter vivido ali é importante, né? É uma junção, né? Quanto mais você consegue linkar uma coisa com a outra, né, melhor você acontece. E o goleiro, particularmente, né, a gente até fala, né, goleiro não é posição, é profissão. Então é preciso, né, aquele profissional que está passando as instruções para o menino, principalmente que está começando, a gente vê goleiros do profissional, né, com dificuldade de queda, a gente vê defesas, né, que teoricamente seriam mais simples, né, tendo um grau de dificuldade muito grande por causa do posicionamento do corpo. E isso a gente vai resgatar na base. Né? É preciso passar, é preciso ter ralado o cotovelo no chão para você poder falar para o garoto de 5, 6 anos, né, com propriedade, como ele tem que botar o cotovelo no chão. Né? Então, você falou sexta-feira no São Caetano Esporte Clube. Isso, e no também Sagrada no Sagrado. Família. Como que a pessoa que está em casa, que, enfim, tem o garoto lá que gosta de jogar no gol, o pai quer dar uma orientada um pouco melhor, pegar um pouco mais de técnica, o amigo nosso que é do futebol amador falou, poxa, eu jogo no gol, quero pegar uma técnica diferente. Melhorar o rendimento, como né? Como que entra em contato contigo? É fácil. No Facebook nós estamos como CT Falcão, né? São Caetano do Sul, SCS, ou pode estar conversando comigo, né? No 011 983 90 9000. É fácil, né? Parece até de operadora celular, né? Tá com moral no telefone. 983 90 9000. Pode me chamar lá no WhatsApp, né? E aquilo que eu falei, né? A gente procura se fazer um trabalho específico para que o garoto tenha condições, seja na quadra do condomínio, seja no colégio, ou seja numa equipe de competição, né? Para facilitar a vida dele como goleiro e trazer para ele esse prazer, né, de uma profissão que é tão ingrata e que é tão difícil, né? Dificílimo, eu sei, porque eu tenho um pequeno goleiro em casa, eu sei da dificuldade. Eu não sei quem sofre mais, né? Se é você, né? Ou ele durante os jogos, né? Não, ele é muito calmo, ele é irritantemente calmo, isso só é uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus, ele é muito calmo. Antes da gente fechar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Você tinha aposentado a luva e agora está voltando também no seu site. Então, a gente não para, né? Senão, eu tinha parado, né, o ano passado, o São Paulo de 2016 foi fenomenal, vencemos todas as competições, fomos campeão paulista. Em 2017 eu quis dar um tempo, quis ver mais família, né? A gente acaba o final de semana ficando. E agora, né, numa parceria com a Magnus, que hoje é, sem dúvida, uma das melhores equipes do futsal brasileiro, juntamente com o Falcão, né, que é um grande amigo nosso, montou-se uma equipe de futset, onde vão ter grandes nomes, Vander Carioca, Índio, enfim, né, uma série de fatores aí, e nós resolvemos, né, nos juntarmos e entrar nesse desafio que é o futset, o Campeonato Paulista, né, a princípio, grandes equipes, Corinthians, Portuguesas, Santos, né, equipes muito boas, e a partir do dia 13 de abril nós vamos estar jogando aí, vamos estar né, nesse novo desafio na Arena Nacional. Dá para acompanhar lá no Facebook, né, Eric Futsal no Facebook, tabela, né, essas situações aí. Sempre mandando, né, pra gente aí. Futset Paulista também, né, as tabelas, tudo. É um
um divertimento, né, um entretenimento à parte com grandes jogadores, né, num nível muito bom aí, a gente vai estar participando. Show de bola. Eric, obrigado pela participação aqui com a gente. Leva um abraço para todos lá do Sagrado Família, do CT Falcão, enfim, conte sempre com o programa aqui para divulgar os eventos, para divulgar as ações de vocês, viu? Eu agradeço o convite, né, dizer que o Sagrada Família no segundo semestre vai estar no circuito escolar, né, uma grande competição aí da nossa região, né? Estou sempre à disposição, convido os amigos a conhecer lá o nosso trabalho e quando possível aí nós estamos atendendo o convite, aí é uma satisfação estar com você, é um amigo de longa data. Valeu, obrigado Eric, grande abraço, participando aqui com a gente no programa Hora do Esporte, e a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem, um momento de reflexão ao nosso querido amigo Rafael Renzel, que nos deixou ontem, um jornalista esportivo, foi vítima daquele trágico acidente da Chape, sobreviveu e ontem acabou falecendo por conta de um infarto fulminante. Nossa homenagem do programa Hora do Esporte, da TV Grande ABC, para Rafael Renzel. Eu volto amanhã com mais informações do esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.